Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Seguindo a Bíblia e nós estamos iniciando mais um estudo. Esse estudo é da playlist Dicas e Conselhos para Vencer o Pecado. E o pecado qual nós vamos estar falando hoje é soberba. Antes da gente falar as passagens, os versículos, o ensinamento, eu queria falar sobre o significado de soberba. Soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. É a arrogância, é a altivez, é a autoconfiança exagerada. Soberba é uma manifestação negativa ao denotar pretensão de superioridade. Então, a pessoa soberba, ela é rejeitada aos olhos de Deus. A gente vê algumas passagens da Bíblia, vamos iniciar aqui por Deuteronômio capítulo 18, capítulo 17, versículo 12, que diz assim: o homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvido ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá e tirará o mal de Israel. Então a gente vê aqui, lá no início, da direção, da instrução do povo de Israel, a cobrança da submissão. Até o próprio Paulo fala que nós temos que ser submissos às autoridades constituídas. Então, a pessoa humilde, que é o contrário do soberbo, ele vai se submeter às autoridades. Ele vai entender que aquela autoridade tem a competência de tomar decisões, ele vai se submeter. Lógico que a maior autoridade é a palavra de Deus. Se uma autoridade contraria a vontade de Deus, então nós ficamos com a Bíblia, ficamos com a palavra de Deus. Mas, de um modo geral, nós temos que nos submeter as autoridades. Mas, por outro lado, as autoridades não podem se aproveitar dessa autoridade e se ensoberbecer, ou seja, tomar como se a verdade que ele adotou seja a verdade absoluta, se não partir de algo justo, de uma decisão justa, como está escrito em Deuteronômio 18, 22. Quando o profeta fala em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, essa é palavra que o Senhor não falou, com soberba, ou seja, com orgulho, com prepotência a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele, ou seja, aquele que é uma autoridade e ele não julga com justiça, com juízo, nós não podemos ter temor, respeito a esses. Não com orgulho, mas por ele estar decidindo a caminhar por caminhos errados. Lá no capítulo 12 de Salmos, no versículo 3, diz assim: o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Ou seja, a soberba ela é sempre demonstrada com palavras. Eu sou melhor, eu sou capaz, eu posso, enfim, sempre o eu, sempre as minhas vontades, sempre a primeira pessoa sendo colocada em evidência. Então, o soberbo, ele sempre vai destilar a soberba dele pelos lábios. Por isso que ele fala aqui que o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Lá em Salmos capítulo 19 e versículo 13, Davi, ao fazer uma oração, ele pede a Deus que o guarde da soberba. Também da soberba guarda o teu servo, para que, se não assenhorei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. A soberba, ela impede até mesmo a conversão. A pessoa, para ser salva, ela tem que ter humildade. Se você for ver Mateus no capítulo 5, no Sermão do Monte, nos ensinamentos do Senhor Jesus, das bem-aventuranças, você vai ver que a primeira condição para se ser salvo é a humildade. Os humildes, eles herdam o reino dos céus. Ou seja, a pessoa não pode ser soberba, orgulhosa. Para a pessoa se converter, aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ela tem que ser humilde, ela não pode ser soberba. Como que ela vai reconhecer os pecados dela? Como que ela vai reconhecer Jesus como o Senhor da vida dela, como a vontade dele como soberana na vida dela, se ela for uma pessoa soberba? Não será possível. Então,
Davi aqui ele pede, ele ora para que o coração dele não se torne soberbo. Existem pessoas em condições de posição, de autoridade, que infelizmente por ter alcançado condições como essa, acabaram caindo, como nós vamos falar daqui a alguns instantes. Mas vamos continuar. Provérbios, no capítulo 16 e versículo 18, diz assim, Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Soberba e altivez está ligado ao orgulho, está se referindo à mesma coisa. E diz que a soberba precede a queda, ou seja, todas as pessoas que um dia caíram, elas caíram por causa da soberba, por causa da altivez. Então, se você quer permanecer de pé no posto o qual você alcançou na vida, você tem que ser humilde. Você precisa ter humildade, você precisa reconhecer erros, você precisa reconhecer verdades. Então, dessa forma, você vai poder sempre se corrigir e se tornar uma pessoa melhor. Provérbios capítulo 29, versículo 23. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Então, a gente vê que o soberba é o oposto, de humildade. E quando a pessoa ela é soberba, ela é orgulhosa, essa soberba vai abatê-la. Como está escrito aqui, a soberba do homem o abaterá, mas a honra do humilde o sustentará. Então é importante, você que quer se sustentar em algum cargo, em alguma posição, você ter sempre a humildade. Você vê que a soberba ela é um sentimento negativo que surge no coração. O próprio Senhor Jesus ensinou os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfema, a soberba, a loucura. Tudo isso procede de um coração iníquo, de um coração sujo. E nós temos que ter o nosso coração guardado e orar como Davi orou, para que o nosso coração seja guardado da soberba. João, no capítulo 16, no versículo, eu li Marcos 7, 22, agora eu vou ler 1 de João, capítulo 2, versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência significa desejo desenfreado da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Ou seja, orgulhosos, soberbos, altivos, não têm ligação com o Pai, com Deus, com o Senhor Jesus. Não tem. E como está escrito que a soberba precede a queda, como nós lemos aí em Provérbios, no capítulo 16 e o versículo 18, nós vamos destacar, dentre vários exemplos que encontramos na Bíblia, três. A queda de Saul, que sendo rei em Israel, quando ele foi chamado, ele se considerava pequeno, ele se considerava incapaz, mas quando chegou ao trono, teve atitudes de soberbo, de orgulhoso, tomou atitudes precipitadas e recebeu assim a reprovação de Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Ou seja, Samuel relembrando, depois que Saul tinha desobedecido, você já se considerou pequeno, você já se considerou, você já foi humilde, você era pequeno, se considerava, se via como pequeno, e Deus te colocou como um rei de Israel. Mas a soberba o encheu e ele acabou sendo abatido por ela. Nabucodonosor é um outro exemplo. Daniel, no capítulo 4, versículo 30, falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Você vê que o orgulhoso, o prepotente, o altivo, ele sempre destaca o meu poder, a minha glória, eu edifiquei. As palavras aqui, como foi as palavras aqui de Nabucodonosor. Com Herodes aconteceu a mesma coisa. Herodes, ele não deu glória a Deus
e ele foi comido por bicho e expirou. A gente vê isso em Atos capítulo 12, do versículo 20 ao 23, ou melhor, Atos 12, 21 a 23. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estando assentado no tribunal, eles fez uma prática, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Quer dizer, a gente vê a decadência de muitas pessoas por causa do orgulho. A gente citou aqui somente 3 de vários que a gente pode ver na Bíblia. Citamos Saul, Herodes e o Nabucodonosor, que se exaltaram e acabaram sendo destituídos das suas glórias. Se bem que, dentre os que nós lemos aqui, Nabucodonosor teve a oportunidade, depois de ter virado bicho, depois de ter ido para um campo comer mato como um boi, depois de ter padecido, reconheceu a soberania de Deus e assim teve a oportunidade de morrer dedicando a glória a Deus como ele deveria ter feito desde o início. Então é importante termos o nosso coração guardado da soberba, tá? Nessa playlist Dicas e Conselhos para Vencer o Pecado, você tem mais estudos aí que você pode estar indo buscar o conhecimento, o aprendizado para aplicar em sua vida e você não cair nos pecados que nós estamos aqui. E se você está lutando contra algum deles, você ter aqui o conselho que você precisa para vencê-los, tá bom? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aí o seu gostei, o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e volte para assistir os demais vídeos. Até o nosso próximo estudo.